Meus irmãos, eu tenho a alegria de saudá-los com a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Quero, diante da grandiosidade desta oportunidade, externar a minha gratidão ao bondoso Deus, que nos, por sua graça, oferta a bendita oportunidade de, juntamente com os queridos irmãos da Orquestra Louvores de Sião, prestar o culto de gratidão a Deus pelos 37 anos de serviços prestados ao reino de Deus, promovendo a adoração no culto. E é exatamente sobre esta temática que queremos trazer uma reflexão da parte de Deus para a igreja. Iremos tratar aqui acerca de alguns aspectos de uma adoração que Deus aceita, e para tanto eu quero, com muito respeito e temor, convidá-los para abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 4. Glória a Deus. Só aqui em cima, um pouquinho. Evangelho de Jesus, conforme a narrativa de João, capítulo de número 4. Leremos a partir do verso de número 20 ao verso de número 24. Glória a Deus. Deus abençoe ao maestro Nedinaldo, amigo, pela bonita festa, a todos os componentes da orquestra, a todos os tangedores responsáveis pela manutenção da presença de Deus no culto. A adoração talvez seja a prática de maior importância em um culto, visto que ela atrai a presença de Deus para o meio da igreja. Louvar a Deus pela vida dos obreiros, pastor presidente, os familiares dos componentes da orquestra. Que Deus abençoe. Abra o seu coração para uma palavra que temos da parte de Deus. E particularmente eu relutei por algumas horas durante o dia em ministrar essa palavra, porque talvez ela lhe confronte. Mas a proposta do Espírito para esta noite é exatamente trazer um confronto acerca do maior paradoxo do cristianismo moderno, que é a adoração. E nós queremos tomar por base um dos diálogos mais famosos de Jesus acerca deste tema. Quantos acharam o texto e podem glorificar ao Senhor esta noite, o faça. Diz-nos a palavra de Deus: nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás ou adorareis ao Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Diga comigo: espírito e verdade.
pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Verso 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E toda a igreja glorifica a palavra e ao Deus da palavra. O texto traz-nos verdades, e verdades concernentes, talvez o maior paradoxo, como disse, do cristianismo moderno praticado em nossas igrejas. Isto é um diálogo. Os versos 20 até o verso de número 24 do 4º capítulo de João, Jesus está apresentando uma nova roupagem para algo que era antigo. Ele estava no ápice de uma conversa, de um diálogo que produziu salvação no coração de uma mulher etnicamente rejeitada pelas origens de Jesus, ou pelo povo do qual Jesus nasce. Jesus implantou no coração dela uma fonte, e este diálogo acerca da adoração acontece exatamente após Jesus revelar para ela algumas verdades que todo aquele que está disposto a adorar precisa entender, verdades que todos aqueles que estão propensos a serem nominados como adoradores do Pai precisam entender. Uma das primeiras verdades que o texto vai apresentar é que Jesus só fala acerca desta profundidade e só libera estas informações profundas acerca da adoração exatamente depois de revelar para ela a glória, ou a sua própria glória, a sua própria essência, a sua própria divindade. Antes dela entender o que seja adoração, ou o que venha a ser esta expressão tão usual e rotineira e cotidiana, que frequentemente ocupa o lugar talvez central dos nossos cultos, Jesus precisou revelar para ela a sua divindade e dizer para ela que ele não seria apenas mais um profeta, como ela havia entendido e descoberto, mas que ele era uma fonte que estaria sendo introduzida no mais profundo de seu ser, e a partir desta fonte ela haveria de experimentar um novo nascimento, uma novidade de vida, novos caminhos, novos projetos, novas ideias, e a partir daí ela teria um relacionamento com ele. Eu gostaria de pedir por bondade que você se dirigisse à pessoa mais perfumada que está do seu lado e dissesse: adorar é relacionar-se com alguém. Faça isso. Diga: adoração é relacionamento. Antes de Jesus discorrer sobre a temática da adoração, ela precisou entender que ele era o Filho de Deus. Em segundo lugar, ela precisou entender que ele era profeta de Deus. Em terceiro lugar, ela precisou entender que ele era o próprio Deus manifestado em carne, e que a partir daquele exato momento a vida dela estaria entrando em uma nova roupagem, que ela estava abraçando um novo projeto de vida, porque ninguém pode relacionar-se com a adoração sem em primeiro lugar ter uma ideia, ainda que panorâmica, de quem seja o Filho de Deus. Eu vou repetir para você entender: é impossível alguém adorar a Deus sem ter o conhecimento de seu Filho. É impossível alguém relacionar-se com a adoração sem entender acerca da natureza de Cristo, sem ao menos ter tido um relacionamento com Ele, sem saber que Ele é Deus, sem saber que Ele é Senhor, sem saber que Ele é Filho de Deus e de que Ele deve
ocupar a primazia em nossos corações. É impossível uma igreja adorar ao Pai sem conhecer o Filho. É impossível um crente adorar ao Pai sem conhecer o Filho. É impossível um povo, uma orquestra, um conjunto adorar a Deus sem ter um relacionamento com o seu Filho, sem ter uma intimidade com Cristo. O caminho da adoração perpassa pela intimidade com o Filho de Deus. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? É impossível adorar o que eu não conheço. Eu não posso adorar aquilo que não conheço. Então, antes de falar acerca e de dar algumas verdades profundas acerca da adoração, Jesus estava explicando quem ele era para ela, e ela estava entendendo de que ele era filho de Deus. E aí ele começa a discorrer sobre talvez o maior paradoxo para nós como igreja de Cristo, que é a adoração. Na verdade, os versículos 20 ao 24 vai muito mais além do que uma conversa ou uma tentativa de Jesus pronunciar-se acerca de um duelo entre dois universos de adoração, entre dois ambientes de adoração, o Monte Gerizim ou em Jerusalém. Perceba que a conversa se inicia com esta dúvida: aonde devemos adorar? Os judeus adoram em Jerusalém, estão adorando em Sião. Os samaritanos procuram Gerizim para adorar. Jesus está aqui, a partir de agora, esclarecendo para ela algumas verdades acerca da adoração. Que, por exemplo, no Antigo Testamento, a adoração era algo meio que cerimonial, ritualista. Havia uma série de ritos a se cumprir. O sacerdote tinha que estar com as suas vestes prontas. Quando o Antigo Testamento traz a questão da adoração, ele traz com a ideia de cumprimento de rituais cerimoniais. É a ideia de que se você quiser adorar, você deveria convergir para o templo. É a ideia de que se eu quero ministrar louvores a Deus, de que se eu quero adorar a Deus, eu preciso de um interlocutor, de um lugar, de um objeto que me remeta a uma divindade. Por exemplo, a Arca do Concerto. Quando os filhos de Israel tinham a arca em seu arraial, os sacerdotes adoravam a Deus, e as nações entendiam que Deus estava no meio do povo. Quando o Antigo Testamento traz a questão da adoração, ele traz com essa ideia fixa de que você precisa acender ou matar uma espécie de animal em um altar, acender o fogo deste altar para que a fumaça possa subir, e esta fumaça ser traduzida como adoração. Isto era a adoração no Antigo Testamento. Há pelo menos duas características da adoração no Antigo Testamento. A primeira, a adoração primitiva, a adoração de Caim e de Abel. A fé de Abel chamou mais a atenção de Deus do que as ofertas de Caim. Sabe por quê? Porque a intenção do ato sacrificial de Caim foi reprovada por Deus, mas a fé no coração de Abel foi abraçada por ele como uma demonstração de adoração. As pessoas, para adorarem a Deus no Antigo Testamento, recorriam a estes ritos. Levíticos traz a observância de alguns ritos, de alguns sacrifícios. Por exemplo, o sacrifício do holocausto, onde um animal tinha que ser imolado e o seu sangue tinha que ser aspergido em todo o altar, e não podia ter um pedaço, uma parte do altar sem que o sangue daquele animal pudesse cobrir o altar. Teria que estar todo coberto, teria que ser posto lenha, fogo, o fogo teria que queimar, e a fumaça ia e subia até Deus. Mas se por um lado, no Antigo Testamento, os sacerdotes, para adorarem, tinham que colocar fogo no altar, Jesus apresenta uma outra proposta para adoração. No Antigo Testamento você bota um animal e bota fogo no altar para adorar, mas no Novo Testamento você tem que colocar teu coração no altar e fogo no teu coração. A coisa muda. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? No Antigo Testamento eram ritos meio que superficiais. Uma série de etapas tinham que ser cumpridas. Se você quisesse adorar, você dirigia-se ao tabernáculo. Depois da adoração primitiva, a adoração passa a ser coletiva. Por exemplo, Deus revela
planta a Bezaleel e ele organiza tudo, projeta tabernáculo, depois se torna templo, a fim de que o povo convergisse para o templo para adorar, porque a presença de Deus seria derramada no templo, ou dentro do Santo dos Santos, aonde o sacerdote estava. Quem não lembra do capítulo 7 do segundo livro das Crônicas, onde na inauguração do templo a glória de Deus desceu. A glória de Deus desceu dentro do templo, não desceu fora do templo. Quem sentiu a glória de Deus estava dentro do templo e não fora. Quem estava fora, que viu o que estava acontecendo dentro, teve vontade de entrar, mas não pôde. Quem estava dentro do templo teve vontade, ou se quisesse sair, não podia sair, porque a glória de Deus desceu sobre o templo. O altar estava no templo, então quer adorar, recorra ao altar. Se para recorrer ao altar eu preciso recorrer ao templo. Veja a ideia fixa, cerimonial da adoração no Antigo Testamento. Então Jesus estava apresentando para aquela mulher uma nova ideia do que deveria ser a adoração. Em outras palavras, ele estava dizendo que agora a adoração não estava mais atrelada à figura de um lugar. A adoração não estaria atrelada à figura de um templo ou de uma arca. Agora a adoração haveria de ter duas essências: a essência espiritual e a essência da verdade. Ninguém pode adorar a Deus na carne, ninguém pode adorar a Deus na mentira. A adoração agora seria espiritual. Por quê? Porque o foco da adoração não estaria mais no lugar, o foco da adoração estaria na forma. Eu vou repetir: o foco da adoração não estaria mais no lugar, o foco da adoração agora, na dispensação da graça, nos tempos de Jesus, estaria atrelada à forma, porque maior do que o lugar é o modo com que adoramos. Eu vou repetir: maior do que o ambiente é o motivo que nos traz aqui. Maior do que o templo é o Deus do templo, maior do que a arca é o Deus da arca, maior do que tudo isso é o Deus que está aqui. Eu estou sentindo a presença dele esta noite. Então essa é a ideia central do texto, de que a presença de Deus é maior do que o lugar, de que não adianta vir para o culto sem motivo para estar aqui. Veja o capítulo 6 do segundo livro de Samuel, ou melhor, do primeiro. Davi narra uma história extraordinária assim que assume o trono de Israel. Pastores, queridos obreiros, era um recém-possado rei. Depois de 14 anos do período da unção até sentar no trono, finalmente o rei Davi toma posse. O culto inaugural de posse, ele senta no trono. Mas Davi não senta no trono como rei, Davi senta no trono simplesmente como adorador. O trono não mudou o coração de Davi, mas o coração de Davi mudou os caminhos de Israel. Eu vou repetir para você entender que não é o lugar que você está que lhe faz ser adorador, mas é o motivo que te traz aqui. É a motivação do coração do crente. Ele senta no trono, e eu imagino, não está escrito, tá? Mas eu imagino, eu estou pregando para mestres aqui, então eu não posso errar. Eu imagino que ao sentar no trono, alguém deve ter dito para Davi: olha, rei, agora você é rei, não é mais aquele menino que vivia matando ursos e leões, pastoreando ovelhas atrás das malhadas. Agora você não precisa mais reagir à presença de Deus da mesma forma. Você não precisa mais se preocupar com isso, porque afinal de contas você tem servos. Afinal de contas você agora vai ser servido porque você é rei. Você tem coroa na cabeça, vestes reais. E Davi, talvez, não está escrito, mas talvez tenha até pensado em seguir esses conselhos, porque afinal de contas ele era rei. Mas veja o exemplo de adoração que Davi dá, onde a primeira medida do rei Davi ao sentar no trono não foi em querer saber quantos súditos tinham, não foi em querer saber qual era a renda do reino, nem muito menos querer saber a quantidade de soldados que tinham à sua disposição, nem o seu poderio bélico. A primeira preocupação de Davi, quando sentou no trono, foi em saber aonde está a arca da aliança. Ele não se preocupou com números,
Ele não se preocupou em saber se tinha muita coisa à sua disposição. Ele se preocupou com a presença. Aonde está a arca? E alguém deve ter dito: Davi, você não precisa da arca, porque agora você é rei, ninguém te para, ninguém te domina. E Davi talvez tenha respondido assim: talvez alguém me pare se eu não tiver arca, mas se eu tiver arca, ninguém poderá se colocar diante de mim. Porque Davi, na verdade, estava querendo dar ao lugar de adoração o motivo de adoração. Vou falar devagar para você entender. Davi estava querendo dar ao templo, ou ao lugar, a Jebus, ou a Jerusalém, o lugar de adoração. Ele estava querendo atribuir a este lugar um motivo, porque não adianta vir para cá com a motivação errada. Deus está falando aqui. Não adianta se arrumar, colocar o melhor perfume, fazer o melhor penteado, colocar a melhor roupa, gastar seu dinheiro, se a sua motivação não for adorar e glorificar aquele que você diz ser teu Deus. Os nossos templos estão recheados de pessoas, de crentes que lotam templos, mas que são vazios, que já perderam o seu motivo ou a motivação de adorar. Davi diz assim: aonde estará a arca? Porque não adianta ter número se não tiver arca, não adianta ter trono se não tiver arca, não adianta sentar na cadeira se não tiver arca, não adianta fazer se não tiver arca, não adianta tocar se não tiver arca, não adianta pregar se não tiver arca, não adianta cantar se não tiver arca, não adianta servir se não tiver arca, não adianta ser presbítero se não tiver arca, não adianta ser evangelista se não tiver arca, não adianta ser pastor ou alguma coisa do tipo se não tiver arca, porque a presença de Deus é maior do que qualquer título, a presença de Deus é maior do que qualquer credencial que você tenha. Aí alguém dá uma sugestão a Davi: Davi, a arca está na casa de Abinadab, vamos buscar, vamos. Mas faz o seguinte: o senhor é rei, tem que manter a pompa. O senhor não pode agir como o menino age, pastor Daniel, que afinal de contas você sentou no trono agora. Só que quem é adorador de verdade, o trono não muda ele. O cargo não muda ele, a chamada não muda ele, os aplausos não mudam ele, os elogios não mudam ele, as propostas não o mudam. Davi não sentou no trono, ou não trabalhou para sentar no trono. Davi sentou no trono porque trabalhou. Davi não foi consagrado rei ou trabalhou para ser rei. Na verdade, excluíram Davi da reunião de escolha e de seleção para o reinado monárquico de Israel. Disseram que ele não servia, disseram que ele era pequeno demais, incapaz demais, falho demais para isso. Não serve, porque Davi não tinha o estereótipo físico que era necessário para um rei ter. Mas Davi tinha coração. Davi tinha coração de adorador. Não tinha porte de rei, mas tinha coração de adorador. Dá para entender o que Deus está falando? Talvez alguém te despreze pelo teu porte, mas quem conhece o teu coração é o teu Deus. E ele se preocupa em trazer a arca, porque ele entendia que a garantia das vitórias era a arca e não outra coisa. Ele vai buscar a arca na casa de Abinadab. A alegria de ter de volta a arca da aliança foi tão forte e tão grande, que Davi, por um momento, cometeu um lapso. Olhe para cá. Não observou que a adoração verdadeira só existe se eu respeitar todos os princípios da palavra. Eu vou falar devagar para você entender. Não existe adoração num lugar onde a palavra não tenha espaço. É verdade. Não existe adoração onde a palavra não tenha vez. Não existe adoração onde os preceitos da palavra sejam quebrados, porque não é você quem dita o modelo, você simplesmente cumpre o modelo que já existe.
Não é você quem dita as regras, você executa as regras que já existem. Davi pega a arca e alguém dará a ideia errada para Davi, de que a arca não precisava pesar tanto no coração ou nos ombros dos sacerdotes. Afinal de contas, você não precisa se relacionar tanto com a arca, a fim de que a arca exerça efeito sobre você. Qual foi a proposta? Constrói um carro. Alguém, um engenheiro, construiu, não sei se da Ford, da Fiat, da Ferrari, eu não sei qual era, mas construíram um carro legal, airbag, tração nas 4 rodas, o carro era novo, bonito, tintura metálica, legal o carro, para colocar a arca. E disseram: Davi, carrega a arca, leva a arca, cultua com a arca, se relaciona com a arca, mas não deixe a arca em cima do ombro do sacerdote. Não precisa. Enquanto o evangelho for evangelho, a presença de Deus pesa na vida dos seus súditos. Mas não precisa tanto, não é tão necessário. Colocaram o carro ou a arca no carro, começou o culto. E esse é um dos textos que o pastor Linaldo mais usa para combater o reteté na igreja. Começou o culto, professor Assis, era o reteté maior do mundo, era cambalhota, crente plantando bananeira, aqueles cultos mais emocionais do que racionais, aqueles cultos onde o crente sai para casa cansado, rouco, sem saber nem onde o pregador falou, qual é a mensagem que o pregador ministrou, mas afinal de contas, ele sentiu um comichão, ele sentiu um fogo e está tudo bem. O culto começou e foi fogo para lá, fogo para cá, fogo para lá, fogo para cá. De repente, uma coisa interfere no culto. Quando Davi olha, Davi encontra um cadáver do lado da arca. Mas o culto gerou morte. O culto produziu morte. Eles estavam adorando, eles estavam cultuando a Deus, eles estavam celebrando o retorno da arca 70 anos depois. Mas como que um culto acaba em desgraça? Porque tudo que começa errado vai terminar errado. Vou repetir para você entender. Tudo que começa errado termina errado. Então eu preciso abrir um parêntese para direcionar uma palavra de Deus para alguém. Para! Começou errado e você sabe, então para. Essa história de cultuar aqui e cultuar o mundo não vai dar certo. Essa conversa de ser crente aqui, de tocar aqui e tocar lá fora vai dar errado em algum momento. Então para. Mas eu não preciso me relacionar tanto com a arca. Afinal de contas é dispensação da graça, as coisas são modernas. E a presença de Deus é muito clara. E Davi esqueceu de uma verdade muito simples. Pergunta para o vizinho: qual foi? Pergunta, irmão, qual foi? A verdade de que a presença de Deus se manifestaria em pessoas e não em coisas. A pergunta que ele faz, pastor Elinaldo, depois deste trágico acidente, talvez seja o cerne da minha mensagem esta noite. Olha o desespero de Davi. Como é que a arca vai vir a mim de novo? Porque Davi ficou traumatizado e deixou a arca na casa de um ímpio. Escute o que eu vou falar, é sério aqui. Davi deixou a arca na casa de um ímpio. E por 3 meses o ímpio prosperou. E o crente passou 20 anos com a arca lá e nada mudou na vida dele. Porque não é ter estereótipo de crente, é relacionar-se em secreto com a presença de Deus.
Não é botar uma gravata, um terno e vir para cá, pagar de santo, com o coração desviado da presença de Deus. Isso faziam os fariseus. Eu disse que seria difícil pregar hoje. Isaías profetizou dizendo: esse povo, apontando para o povo assim, esse povo me adora de lábios, ou apenas com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Eu não recebo essa adoração. Não adianta manter a pose se a sua posição em secreto não for de joelhos. Nós nunca tivemos uma geração tão grande de desviados com Bíblia debaixo do braço. Mas irmão, não fala isso. É culto de domingo, é gratidão. Como é que será que Deus reage quando você adora? Parou para pensar? Como é que será que Deus respira? Porque a ideia é de que Deus está assim, ó, enquanto a fumaça da sua adoração sobe. O problema é que tem muitas igrejas que querem número, e que querem os seus templos cheios, as salvas cheias, e que pouco importa como é que está teu coração e a tua vida, desde que você esteja sentado aqui. Esta noite o Espírito de Deus te trouxe aqui para te dizer: as coisas precisam mudar. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Levante a mão direita para cima e libere um glória a Deus. As coisas precisam mudar. A adoração é muito mais do que estereótipo. Por que é que o crente não prosperou e o ímpio prosperou em 3 meses? Eu imagino, pastores, a comitiva real indo na casa de Obed-edom, querendo achar aquela tapera que era quando a arca chegou assim. E quando eles chegam na rua, alguém diz assim: mas o GPS está falho porque a casa não está aqui. Cadê a casa? O que é que houve? 3 meses atrás nós deixamos a arca aqui e nós não conseguimos mais encontrar a arca. O que é que está acontecendo? Aí um vizinho diz assim, isso é conjectura, tá? Aí um vizinho diz assim: não, é porque não foi a arca quem mudou de lugar, foi o lugar que foi mudado por causa da... Eu sei que você pode glorificar melhor, você não está com fome, eu sei. E se tiver com fome, dê glória a si mesmo, porque é bom. Não é a arca ou o lugar que mudou por causa, a arca que mudou por causa do lugar, mas foi o lugar que mudou por causa da arca. É isso que o adorador precisa entender. É você quem tem que mudar por causa da presença, e não o contrário. Enquanto Davi não trouxe a arca para o centro do culto, escuta isso, Davi não sossegou. Olhe para cá. 70 anos Israel conviveu com culto sem arca. Os componentes estão me olhando. Cantaram sem arca. Que tipo de evangelho a gente está vivendo? Um evangelho pragmático, de estereótipos, ou um evangelho de realidade, de confronto? Templo sem arca é só mais um ambiente como qualquer outro. Mas templo com arca é a habitação de Deus Todo-Poderoso. Feche os teus olhos e levante as suas mãos e ministre um louvor a Deus nesta hora. Que a arca não se retire dos nossos cultos. Talvez você não esteja conseguindo reagir a essa mensagem por ser uma prata que esteja pregando. E eu disse aqui, não é prata, não é bronze.
que nem prata eu sou digno de ser. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: não negocie a permanência da arca na sua vida. Escute aqui, levitas, cantores, tocadores ou o que for, não negociem a presença de Deus. Não vale a pena a prática de um cristianismo vazio. Não vale a pena praticar um cristianismo meramente religioso e seco, sem presença de Deus. Ao grito do Espírito para esta igreja nesta noite é essa: não perde a visão da arca, pelo amor de Deus. Então Jesus estava apresentando um novo modelo, uma nova ideia para ela. Olhe para cá, não feche a sua Bíblia, capítulo 4, dos versos 20 ao 24. Jesus estava dizendo para ela que melhor do que o lugar, que os padrões mudariam, de que agora não era o lugar, mas a forma, o modo e tudo aquilo que compõe a adoração. Porém, permitam-me falar-lhes acerca do tipo de adoração que Deus deseja para a igreja, do tipo de adoração que Deus requer da igreja. É comum ouvirmos a expressão, e Shed falou muito bem, dizendo que a adoração, pastor Assis, é a joia que falta na coroa do cristianismo praticado nos nossos dias. É exatamente aí onde muita gente erra, porque acha que adorar é vir para a igreja, é praticar um culto didático, onde você vem para cá, ouve uma pregação, uma palavra e volta para casa. No outro dia vem, ouve mais alguma coisa, passa alguns minutos de joelhos e volta para casa. A grande massa acha que adorar é praticar, é vir para a igreja, é estar presente no culto. Mas o que é adorar? O que de fato seria esta expressão no ponto de vista bíblico? Será que todo mundo que está aqui adora de verdade? Olha para cá. Será que todo mundo que está aqui, bem arrumado, perfumado, adora de verdade? Será que todos aqui são classificados como adoradores? Na igreja, talvez os bancos, há pessoas aí planejando a comida que vai comer depois do culto, agora. Talvez você esteja pensando no projeto que faltou a sua assinatura e quanto você vai receber depois do culto. Talvez você esteja dizendo aí no seu coração: esse pregador aí está falando demais, já está chegando às 8h30 e eu quero que o culto acabe, porque mais importante para mim é o encontro que eu terei depois do culto do que o encontro que eu estou tendo durante o culto. Está ruim para dar glória a Deus hoje, né? O público de ontem. É provável que haja alguém mais interessado em saber qual foi o resultado do jogo do Brasil. Não foi olhar essas coisas, do que preocupado com o encontro que você está tendo aqui. Você tem ideia do que é estar aqui? Vir para a igreja não é ser adorador. Antes de dizer-lhes o que seja a adoração, permita-me dizer-lhes o que não é adoração. Em primeiro lugar, adoração não é uma exposição pública de talentos. Por mais talentos que eu tenha, por mais boa oratória que você tenha, por mais uma bela voz que você tenha, um jeito bom de cantar que você tenha, adorar não é expor esses talentos, expor essas qualificações. A adoração não é compor uma membresia eclesiástica somente, não é ter um número no cartão de membros. Adorar a Deus não é fazer parte numericamente de uma igreja. A adoração não é vir para cá e receba, tome posse, segura. A adoração não é praticarmos um culto carismático marcado por manifestações físicas do tipo: levante a mão,
Tira o pé do chão para dar glória. Tira o pé do chão para adorar ou coisas semelhantes. Adorar não é levantar as mãos, levantar os pés. Adorar é render o coração prostrado diante de Deus. Adoração não é estar presente no culto. Adoração é estar presente no reino, e é diferente. Adoração não é estar dentro da igreja. Adoração é estar dentro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Adorar significa render-se, ou proskeneus, para quem gosta. É prostrar-se. A ideia grega de adoração é mais ou menos assim, de que adorar é você prostrar-se no nível mais baixo de alguém, até o alcance dos pés, beijar os seus pés, porque quando você faz isso, automaticamente você está dizendo: eu reconheço a minha pequenez, e reconheço a sua soberania, e me coloco à sua inteira disposição. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Adorar é reconhecimento de que não tenho, de que não posso, mas de que quem está acima de mim é maior do que eu, mais forte do que eu, mais poderoso do que eu, e digno de receber a honra, a glória e o louvor para sempre. Olha a doxologia paulina em Romanos 11:36. Paulo disse assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Adorar é render-se. Lembra da mulher cananeia em Mateus capítulo 15, dos versos 21 ao 28? Ela aproxima-se e imediatamente reconhece que o seu lugar não era de pé. Escuta isso: o seu lugar era prostrado diante de Deus. Ela se prostra, reconhece que não tem, reconhece que Jesus tem, e resolve adorar. Veja que a adoração daquela mulher foi uma adoração tão verdadeira que foi posta à prova. E Jesus coloca à prova a adoração dela, dizendo assim: não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e distribuir para os cachorrinhos. Veja que resposta talvez ríspida que Jesus deu para ela, mas ela tinha foco, porque quem adora não perde o foco. A adoração era tão verdadeira, era tão bonita, era tão recheada de fé, que ela responde. E a resposta da adoração é a resposta da fé. Ela surpreende Jesus ao dizer: mas até os filhos, ou melhor, até os cachorrinhos, comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela estava dizendo: olha, Jesus, eu sei que eu não sou digno, mas eu me contento com essas migalhas que está aqui para mim já serve. Ela estava tão atordoada pelo problema da sua filha, que tudo ou qualquer coisa, por menor que seja ou por menor que fosse, vinda de Jesus já servia. E é essa consciência que a gente tem que ter quando adora. Nós não podemos nos aproximarmos dele dizendo: determino, damos posse. Há uma geração de crentes malucos, e me permita essa expressão, que tem a coragem de dizer assim: eu determino e ele tem que cumprir. Afinal de contas, Deus é funcionário da igreja. Enquanto a Bíblia for Bíblia, Deus continua sendo Deus. A resposta dela impressiona, porque quem adora, em primeiro lugar, tem foco. A Bíblia diz que ela veio correndo. Ela veio correndo, e alguém diz para Jesus: olha, Jesus, não para ouvir. Essa mulher vem correndo, gritando com a história de que a sua filha estava endemoniada, precisa de um milagre. Não precisa parar não.
deixa ela ir. Alguém apertava, mas ela corria. Alguém dizia não, mas ela corria. Alguém dizia não precisa, mas ela continuava. Sabe por quê? Porque quem adora de verdade não perde o foco diante da primeira crítica. Quem adora de verdade não perde o foco diante da primeira dificuldade. Quem adora de verdade não perde o foco diante do primeiro problema. A multidão apertou, mas ela correu. Disseram não vai, mas ela continuou. Disseram não pode, mas ela continuou. Alguém recebe esta palavra? Só quem recebe, levante a mão direita para cima e glorifique. Não perca o foco da sua adoração. Ela vem gritando, vem gritando, vem gritando. Olha o texto, ela vem gritando, gritando. Sabe por quê? Porque o sentimento de adoração começou quando ela ouviu o que Jesus era capaz de fazer. Quando ela chega diante dele, ela sabe qual é o seu lugar, se prostra, imediatamente declara que Cristo é Senhor. Olhe para cá. Ele é Senhor porque a verdadeira adoração, o foco dela é glorificar a Cristo. O que passa disso é palha e feno. Tem vários hinos que glorificam a tudo menos a Jesus. Parece que os compositores compõem apenas para lucrarem em cima da fraqueza da mentalidade dos crentes, que por causa de uma prova, de uma luta, acaba comendo qualquer coisa. Mas deixa eu lhe dizer, e aprenda com a mulher cananeia nesta noite: não coma qualquer coisa, porque se você adora, Deus tem milagre preparado para você e para os teus. Como não lembrar de Mateus capítulo 4, onde Jesus foi tentado no deserto, e eu caminho para o final. Na tentação de Jesus, veja a proposta tripla que o diabo faz para ele. Tony, a Bíblia diz que na primeira vez, maestro Nerinaldo, o diabo se aproxima de Jesus, e simplesmente se aproximando dele, faz-lhe uma proposta. Mas antes de fazer, põe em xeque a divindade e a filiação de Jesus. Ele diz: olha, se tu és Cristo, Filho de Deus, transforma pedras em pães. A primeira proposta estava exigindo de Jesus uma demonstração de poder, sim ou não? Alguém me ouve? Sim ou não? Transforme pedras em pães, poder. A segunda proposta, o diabo não se aproxima, mas leva Jesus para o cume do templo, e a mesma pedagogia foi usada. Se tu és filho, se tu tens poder, lança-te daqui abaixo. E ele ainda usa a palavra: afinal de contas, tu darás ordem aos teus anjos ao seu respeito para que te guardem. Se lance. Demonstração de poder. Mas olha a terceira proposta. Olha a terceira proposta. A Bíblia diz que Jesus é levado a um alto monte, no cume do alto monte. E quando chega no lugar mais alto, olha para cá, o diabo não pede uma demonstração de poder a Jesus. O diabo pede uma demonstração de adoração. Porque nos maiores desafios e nos lugares mais altos da vida, vai ser lá que a sua adoração será posta em prova. Olhe para cá. Vai ser lá que a sua adoração vai ser posta em prova. É verdadeira ou não é? É da boca para fora ou não é? A exaltação do diabo te pede para negociar princípios. A exaltação de Deus te faz glorificar ao Pai em obediência à palavra. Veja a proposta, pastor Elinaldo. O diabo estava disposto a abrir mão de tudo, simplesmente por uma demonstração de adoração. Tudo que o diabo quis era ser adorado. Agora olha a resposta no verso 10 do capítulo 4. Somente
a Deus adorarás, e só a Ele servirás. É proskeneus e abad, é prostrar-se em serviço, porque não há adoração. Tocar um instrumento não quer dizer nada, abrir a Bíblia e pregar não quer dizer nada, usar técnica não quer dizer nada, se o seu coração não estiver em rendição total ao Pai. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos para ouvir o que eu tenho a lhe dizer. Quem adora serve, quem serve adora. A verdadeira oração, aqui está a definição mais completa do que seja a adoração. Quem adora serve, e quem serve adora. Não existe adoradores que não sejam funcionais. Eu vou repetir: todo adorador precisa ser funcional. Você está no culto por quê? Você está na igreja para quê? Você veio para este culto para quê? Porque fui convidado, porque a orquestra está cantando. Mas você recebeu um convite para estar aqui, mas Deus já tinha preparado o ambiente para te receber e para te dizer que quem adora não fica sem função no reino. Alguém está me entendendo? Alguém pode liberar um glória a Deus ou um aleluia esta noite? Não há adorador que não seja funcional. A adoração verdadeira é demonstrada em serviço e rendição. Nesta noite eu quero encerrar esta rápida reflexão dizendo-lhes que a razão do nosso culto é Cristo. A motivação do nosso culto é Cristo. Alguém entende? Feche os olhos e comece a adorar aonde você está. Eu queria um cantor aqui para ministrar o mesmo louvor que me antecedeu na mensagem: Santo, Santo, Santo. Enquanto eu faço o apelo esta noite, olhe para a pessoa que está do seu lado, sorrindo para ele e para ela. Sorria, sorria, sem medo de ser feliz, sorria. Mostre esses dentes brancos aí para ele e para ela. Mostre. E diga para ele, faça uma pergunta para ele: qual é a marca da sua adoração? A marca da adoração de Abraão, por exemplo, foi a obediência. Vai doer abrir mão, mas Deus pediu, toma. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A marca da adoração de Jó foi a fidelidade, que ele não negociou. Tira tudo que ele tem para ver se ele não te nega. Só ficou com um caquinho de telha para coçar a ferida, mas ele declara dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome. A marca da adoração de Ana foi a perseverança. Penina ria dela, apontava o dedo e dizia assim: eu já tenho filho e tu não tem. Deus já me deu e não te deu. Mas todo dia ela entrava no templo, mal interpretada pelo sacerdote, mas estava lá. Eu não desisto, porque quem adora tem foco. Eu não desisto, porque quem adora tem propósito. Eu não desisto, porque quem adora sabe o que quer. A marca da adoração de Davi foi o arrependimento. E é aqui que eu encerro. Errou, mas se arrependeu. Falhei, vacilei, pastor. Eu não queria ter a vida que tenho hoje. Eu não queria ser quem sou hoje, mas a vida me trouxe aqui. A vida te trouxe no lugar certo. Ou melhor, Deus te trouxe ao lugar certo. Há esperança para você. Davi disse: Deus, não afastes de mim a tua presença, nem retires de mim o teu rosto. Há uma oportunidade para os adoradores adorarem ao Pai em espírito e em verdade esta noite. Você pode dizer santo esta noite. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e diga: santo, santo. Não importa quem esteja pregando, se é bom, se é ruim. Adorador de verdade não liga para o canal, ele quer beber da água se ela for pura. Então diga: santo.
E se você trouxe uma pessoa não evangélica para o culto, convide-a esta noite, por favor. Onde está a primeira pessoa que quer abraçar a Jesus aqui? Saia do seu lugar em nome de Jesus. Venha mudar de vida. Venha beber desta água que está jorrando em adoração e que vai jorrar para a vida eterna enquanto o grupo de louvor adora. Você pode ficar de pé comigo esta noite? Me dê 2 minutos e eu entrego o microfone. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Você sabe que a sua vida não está bem do jeito que está, mas Deus está te dando uma oportunidade de mudar de vida hoje. Tem gente com lágrima nos olhos aqui. Vem, moça. Venha, senhora, mudar de vida. Saia do seu lugar e convide uma pessoa para Jesus. Convide alguém. Convide alguém para mudar de vida. Onde está a primeira pessoa? Você pode pegar na mão de quem está perto de você. Tem comunhão para isso. Se tiver semeadores no culto, comecem a trabalhar. Segure na mão de alguém. Porque vir para a igreja e não sentir Deus, não fizemos nada. Digno de louvor. Culto é relacionamento. Digno de louvor. Tu és santo. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Saia do seu lugar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore. Poderoso. Ore para Deus quebrar correntes esta noite. Diga. Digno de louvor. Onde está você? Vem. Vem. Vem para Jesus. Amém. Você pode adorar. Diga aleluia. Aleluia. Feche os olhos. Ministre este louvor a Deus. Se renda esta noite e adore em serviço. A adoração dos serafins reconheceram a grandeza de Deus. Eles disseram santo, santo, santo. 3 vezes santo. Aleluia. Diga isso a Deus. Elogie a Deus esta noite. Poderoso é o Senhor nosso. Diga com força. Aleluia. Alguém? Aleluia. A igreja pode cantar. Santo. Cante com força. Santo. Oh Deus. É o Senhor. Saia do seu lugar a primeira pessoa. Poderoso. Traga esta pessoa. Vem, moça. Jesus te chama hoje. É comigo, pastor, é. É com você. Sai do teu lugar e vem. Corre para mudar de vida. Jesus te chama. Alabarassúria, alabacalabácia. É o Senhor. Você pode erguer as mãos e dizer isso a Ele. Digno de louvor. Digno de louvor. Onde está a primeira pessoa? Amém. Esta fonte quer jorrar no seu ser. Continua no santo. Eu vou continuar no apelo. Aleluia. Tem jovens aqui que precisam mudar de vida. Aleluia. Moça, vem para Jesus. Você não veio ouvir o seu amigo tocar nessa festa. Você veio ouvir seu Deus falar com você. Ouça a voz de Deus. A igreja ora. A igreja ora de olhos fechados. Clama. Os crentes convidam. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Eu quero ouvir só a igreja dizer isso. Vamos lá? Só a igreja, santo.
digno de louvor. Quem trouxe glória a Deus, quem trouxe línguas estranhas, quem trouxe adoração, solta essas amarras e dá glória ao teu Deus. Deixa eu ouvir e Ele ouvir o seu grito de adoração esta noite. Saia do seu lugar, saia do seu lugar, a primeira pessoa para aceitar a Cristo esta noite.